E aí, vamos explicar para o povo aí o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Qual que é a nossa intenção? Então, hoje à tarde eu conversei com o Lucas e com o Beto e falei para eles, para nós nos encontrarmos aqui, trocarmos uma ideia sobre algum texto da Bíblia. E aí decidimos então esse encontro aqui para conversarmos um pouco e falarmos sobre um texto que o pastor Lucas escolheu. Certo? Então diz boa noite aí, Lucas. Boa noite, Beto aí. Boa Boa noite, noite. irmão. Beleza. Eu vou tentar fazer uma adaptação aqui, porque eu gostei mais da imagem do Beto, Lucas, do que da minha. Aí, Lucas, comigo funcionou, Lucas. Eu sei que tá zicado aí, filho. Aí, ó. Ah, Aê! Ô, louco, velho. bem. Ó, vamos lá então? Lucas, quer dizer para nós o texto que você escolheu, para a gente ler juntos aí? Opa, maravilha. É o texto que nós selecionamos aqui para hoje, para começarmos esse bate-bola aí, esse bate-papo. É um texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Gostaria de ler a partir do versículo 13 até o 16. Tá, É um texto bastante conhecido. eu vou colocar aqui, Lucas, a tela, eu vou compartilhar a tela aqui. Vai aparecer na gravação o texto enquanto você lê. Então, do 13 ao 16, certo? Isso, vamos ler do 13 ao 16. A hora que você quiser ler, pode ficar à Opa. vontade aí. Diz assim lá, né? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse é o texto. Beleza. Muito bom. E aí, para começar, você quer dar para nós um norte, aí, uma direção do que você gostaria de trazer de meditação nesse texto hoje aí? Qual o caminho? Eu selecionei esse texto aí para tentar trazer uma ideia, uma palavra baseada no que nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? Então a palavra ela tende a trazer uma explicação e trazer de uma certa forma uma reflexão para o povo de Deus. Até mesmo porque esses dias eu estava comentando com o Beto agora há pouco, a gente percebeu que esse texto está sendo um pouco usado com uma certa frequência, né? Nesses últimos dias, em virtude de tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos presenciando nesses últimos dias. Aí, para nós começarmos esse bate-papo aí, eu gostaria de fragmentar em três partes para a gente começar a nossa fala. A primeira delas que queria abrir aqui é a questão do versículo 13. Se eu cerrar os céus, quem está dizendo? Deus está dizendo. Nesse momento nós vemos já aí a soberania de Deus explícita. Se eu cerrar os céus, não houver chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo,
Deus respondendo aí no começo de uma conversa com Salomão, né? E nós já percebemos logo de claro assim que tudo está no domínio régio de Deus, está no controle de Deus, na soberania de Deus. Por mais que os homens possam caminhar dentro do seu convívio social, do seu relacionamento entre os homens, e de repente não respeitando algumas leis da natureza, citando aqui essa questão ambiental que nós vivemos, que também é muito atual nos últimos anos, não preservando a natureza como deveria ser, diversas enfermidades surgindo, mesmo o homem não preservando isso, Beto e Pastor David, amigos que nos ouvem, nós podemos entender que tudo passa pelo controle de Deus. A soberania de Deus, ela está explícita logo nesse primeiro versículo que nós lemos. Se a natureza vai manifestar as suas ações, seja uma simples chuva, seja um sereno que cai à noite, sejam tempestades que de repente venham e destrói, né, parte da vida civil, nós podemos entender que tudo isso está no controle de Deus. No controle de Deus. Então, para abrir essa conversa, eu queria dizer aqui a todos nós, né, pensando dessa maneira que esta pandemia que nós estamos vivendo nesses últimos dias, ela está no controle de Deus. Ela é uma permissão de Deus. Deus está no controle dela, por mais que nós possamos presenciar, de repente, famílias chorando, vidas sendo ceifadas, nós podemos entender que Deus está no controle disso, porque é Ele quem determina as ações, os resultados na vida do homem. Entendi. Não sei o que o Beto fala sobre isso aí, mas eu acho que você já abriu assim algumas várias portas aí para nós caminharmos, né, e falarmos sobre várias coisas, falarmos sobre como as coisas ruins acontecem, sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus e como aquelas falácias até, né, como se Deus é tão poderoso, né, e por que coisas ruins acontecem e tal. Mas a minha sugestão é que talvez antes da gente ir aí concentrar na aplicação, a gente fale um pouco sobre o texto, para a gente entender um pouco melhor o que acontece lá, antes da gente trazer as aplicações para cá. E aí, beleza? Podemos fazer isso aí? Dá para fazer isso. E aí, Betão? Tranquilo. Tranquilo? E do contexto lá, o que vocês falam para mim aí do contexto desse texto? O que estava acontecendo? Folheando a Bíblia para trás aí? Qual que é a história? A história é muito simples e bem lembrada por nós. O senhor puxando aí essa questão de fazermos a abertura, é válido para fazer essa introdução do contexto histórico e do texto que nós estamos usando. Quem está governando Israel agora é Salomão. E Salomão tem um grande desafio pela frente. Ele tem o desafio de substituir o seu pai, Davi, o homem que a própria Bíblia elenca como um homem segundo o coração de Deus. E Davi faz um período de regente sobre Israel que é muito admirado por os judeus até os dias de hoje. Davi, que vai ser a grande lâmpada acesa em Israel, que vai dar o domínio completo das terras de Israel, aquelas terras que tinham sido prometidas lá atrás, né, para Abraão, Isaac e Jacó, quando Deus tira o povo do Egito e leva eles para uma terra que emana leite e mel. Por mais que essas terras elas são dominadas e são conquistadas nos períodos dos juízes, é Davi quem vai trazer um controle e o princípio de uma paz em Israel. Mesmo que ele passe por diversas guerras, Davi é quem vai trazer essa estabilidade em Israel. E daí Davi constrói o templo?
Não, daí Davi não constrói o templo, né? Nem tenta. Ele vai tentar, Aí que tá o negócio. porque aí ele conquista aquela cidade que é a capital hoje de Israel, né, Jerusalém. Ele conquista e ele santifica essa cidade a ser a cidade de Deus. E até então, nos seus dias de reinado, o que nós temos é um Deus ainda habitando no tabernáculo, aquele mesmo tabernáculo que tinha passado lá pelos 40 anos desertos e tudo mais. Então, nós não tínhamos um templo ainda. E assenta-se no coração de Davi ter um templo, ter um lugar específico para Deus nessa cidade chamada Jerusalém. Então, quando ele intenta, ele projeta tudo, né? Ele projeta, ele tem um desejo de fazer uma coisa grandiosa, e só que ele vai ser barrado pela construção desse templo. O senhor disse alguma coisa? Sim, quando eu estou provocando o contato histórico aí e falando mais sobre Davi, na questão do templo, para chamar atenção para os capítulos imediatos que acontecem antes do 7. Né? O capítulo do 3 ou 4 aqui, você vê Salomão construindo o templo. E capítulo 3, Salomão edifica o templo. Capítulo 4 começa a falar das coisas que ele constrói no templo, no 3, no 4, no 5 ele traz o que Davi queria que estivesse no templo, mas Davi já morreu, e Davi deixou coisas separadas para colocar no templo, né? E aí no capítulo 6 Salomão está fazendo uma oração e lembrando que Deus tinha falado para Davi. Lembrando para Deus, o Senhor falou com Davi, o Senhor não deixou Davi construir, o Senhor disse que era eu que construiria, que era o filho de Davi. Então, só para lembrar essa história, esse contexto aí que está imediatamente aí, anterior aí Talvez eu fiquei um pouco comprido aí, né, nesse prelúdio. Não, essa só foi mais longe. Eu acho que a gente vai trabalhar um pouco mais perto. Mas chegando aí, o desejo de construir é de Davi, né? E, de uma certa forma, Davi projeta, mas Davi é impedido por Deus de construir o templo. Sim. E os projetos que eram originais de Davi são passados agora para Salomão, seu filho, que dá sequência no trono. E Salomão faz menção desse projeto, ele ora a Deus, né? Até o capítulo 7 que nós lemos, a divisão textual bíblica como nós temos, a epígrafe em negrito diz: Deus aparece a Salomão pela segunda vez que faz promessa. A primeira vez é aquela vez quando ele começa a reinar, pede sabedoria a Deus, e agora, depois de concretizado esse projeto, que ele vai pegar os projetos do seu pai, ele vai colocar em prática, vai angariar fundos, recursos, né, materiais para a construção desse templo. Ele vai construir e depois dessa construção nós chegamos aqui no texto que Deus, então, agora ele tem um templo em Israel, tem um templo em Jerusalém, onde ele está querendo se comunicar perpetuamente com o homem através desse templo, né, que agora a gente vai para um segundo momento aí. Mas, então vamos lá. Nós temos um templo construído por Salomão depois da morte de Davi, e Salomão no capítulo 6 aí faz uma longa oração lembrando Deus disso. Agora nós construímos o templo para o Senhor morar e tal, né? Betão, do contexto aí, Beto, do que tem acontecido aí no contexto histórico aí, você fala alguma coisa para nós? Que chama a atenção? Desse texto aí, ele veio também de tudo para chegar, né, nesse tempo. Em nenhum momento, né, Deus falou que ele queria, né, ter esse templo, né? Isso saiu do desejo, né, do rei Davi, né, quando ele estava ali nas suas tendas, né, vendo a tenda, né, da Arca do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor, e ele no palácio, né, ele vindo com sentido ali de humildade, falar, né, no palácio, tendo aqui o aconchego e a presença do Senhor, né? Lá fora, sim, naquela tenda, subiu naquilo no coração dele, ele achou meio que desigual, né? A presença de Deus lá nas tendas e ele usufruindo o melhor ali do palácio. Então, isso ali já saiu no coração dele. E a gente vê, né? O maior desejo que então surgiu no coração do rei Davi. E meio que você vê depois a concretização aqui, Deus não permitir, né, que Davi construísse, né, esse templo, né, essa casa, né, onde ia estar
a arca, a presença do Senhor. E meio que parece que meio injusto, né? Sai o desejo no coração dele, a ideia dele, né? A vontade de fazer aquilo e ele não concretizar isso aí, né? Que fala que a mão dele era cheia de sangue, né? Sim, Seja o sim. seu filho que ia estar vindo construir esse templo aqui. E no geral aqui, que vocês já discerniram muito bem aí, aqui é meio que um culto de ação de graça, né? De inauguração, né? Do templo aqui, que o Senhor faz presença e nesse texto que nós leu aqui já começa com as suas promessas, né? Beto, do culto de inauguração que você está falando aí, no versículo 1 do capítulo 7, a ideia é essa mesmo. O Senhor chegou no culto, né? Ele vem e consome o sacrifício, tudo que é. Olha lá, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e sacrifício aí, que são vários e vários animais aí. Vocês já viram quantos animais são? Você lembra disso aí? 142 mil? É, um apunhado aí que 2 mil bois e 120 mil ovelhas. Capítulo 6, qual versículo que é esse aí? Esse é o capítulo 6, capítulo 7, versículo 5. 7, e o rei Salomão ofereceu sacrifício de bois, 22 mil. E de ovelhas, 120 mil. 120 mil. É um punhadinho. Vocês que já mataram ovelha aí, vocês sabem que dá trabalho. Dá trabalho e dá muito sangue, hein? Agora, tanto é que os versículos seguintes vão dizer que não coube, né? No átrio lá, não deu certo, não coube, ele teve que, no altar, né? Não coube, ele teve que colocar no meio do pátio e tal. Então, assim, é uma baita de uma festa. Eles festejam 7 dias aí. E o que aconteceu até agora? Aconteceu que ele construiu o templo, aconteceu que ele fez oração falando para Deus, olha, o Senhor, o templo é do Senhor, né? Então, ele fez pedidos. Se você puder olhar no capítulo 6, eu acho que eu vou até dividir, colocar de novo aqui a tela, só um minuto aqui, para a gente ver alguns pedidos que Salomão faz no capítulo 6 aqui. Estou meio perdido aqui, mas vamos lá. Dividir tela com vocês aqui. Aos pedidos que Salomão faz aqui. Salomão ora a Deus. Olha o versículo 18 aí. Deus habitaria na terra com os homens, né? Como é que Deus vai... Deixa eu aumentar a fonte aqui. Como é que Deus vai habitar na terra? Então, mas ele começa a fazer pedidos. Versículo 22, olha. Quando alguém pecar, ouve dos céus e julga. 24. Quando o teu povo tiver pecado e for ferido, quando o seu povo se confessar, converter, conversar, orar e suplicar, então ouve dos céus. Quando os céus cerrarem, quando houver fome na terra. Então, o que Deus vai falar no texto que nós lemos é o que Salomão já pediu aqui. Salomão pede, olha, quando acontecer o pecado, houve a oração que for feita nesse lugar, toda oração, o versículo 29, toda oração e súplica que qualquer homem de Israel, conhecendo cada um sua própria chaga, sua dor, estendendo a mão para o rumo desta casa, ouve do céu o lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os teus caminhos. Pede para que ouça o estrangeiro. E isso é surpreendente, porque nós já temos bastante pronto na nossa cabeça assim, que o estrangeiro é o gentio que é desconsiderado pelo povo de Israel, né? Versículo 36, ó, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, entregar as mãos do inimigo, a fim que leves castigo, tá? Tudo quando acontecer isso, olha o 39, ouve tu dos céus, lugar da habitação, quando eles orarem, que é o que está no 38, ouve a prece, a súplica. Então estejam agora, Deus, os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Interessante que se você quiser até ler com mais calma esse texto aqui, nós vamos encontrar Deus falando estas palavras de Salomão. Então Deus está respondendo para Salomão, olha, eu vou fazer o que vocês pediram em oração para mim, né? Quando vocês pecarem, eu trouxer punição. Quando vocês se arrependerem, orarem, retornarem para os meus caminhos, eu vou ouvir a oração que se fizer nesse lugar. A resposta da oração de Deus
para Salomão é porque o pedido de Salomão está consonante à vontade de Deus. Exatamente. E até mesmo antes da resposta e dos pedidos de oração, vale lembrar, pastor, que o pedido da oração de Salomão, a oração, melhor dizendo, a oração de Salomão, ela caminha na mesma instrução que Jesus vai orientar os seus discípulos futuramente. A oração de Salomão, ela não começa aquela oração de petição apenas. Os primeiros versículos, Salomão, ele começa adorando a Deus, exaltando a pessoa de Deus. Os primeiros versículos colocam Deus no devido lugar de adoração. Salomão reconhece isso. Então, ele começa adorando a Deus. Depois, ele vai reconhecer a sua indignidade de estar diante de Deus. Ele vai gastar uns 4 versículos ali no começo da oração, falando: eu não sou suficiente, eu não tinha, eu reconheço que sou indigno de estar diante de ti. E ele vai mostrar isso depois, né, no culto, como o Beto colocou aí, da adoração, o culto, que vai ser sacrificial. Então ele precisa de um caminho, de um intermédio para chegar até Deus, e ele reconhece que ele, por si só, ele não conseguiria chegar até Deus. E aí ele vai pedir perdão. Antes dele pedir pelo perdão do povo, ele pede perdão por ele mesmo. Para que esta oração ela possa ser ouvida por Deus e aceita por Deus. Logicamente, voltando na primeira palavra aqui, que é consonante à vontade de Deus. Sim. Sim. Betão, alguma coisa mais aí? Então, de tudo que está se falando, assim, daí já entrando aí no texto que foi escolhido para estar comentando, a gente de início, né, fica naquela mente que a maioria, quando não entende, né, sobre a soberania de Deus, né, e tudo está no controle dele, ele que determina, ele que faz, parece que se mostra aquele Deus que carrasco, né, que lá encerra o céu para não dar chuva, manda gafanhoto e joga peste, e faz isso. Cara, né, até que muitos ainda falam, né, de nossa, que Deus de amor é esse, né? Que mal, para jogar tanto mal, querer tanto mal assim para a humanidade, né? Tô fazendo só esse comentário, eu abro a porta para vocês dar continuidade. Certo. E que me chamou a atenção, né, num dia para se entender e ficar claro sobre isso, o que a gente tem como mal, né, na nossa mente, no contexto para nós, né, da humanidade, de ser humano, homem, é o que a cultura nos ensina como mal, que nós entendemos e aprendemos como mal, e o que Deus pensa como mal, né? O que é o mal na mente de Deus e que é o mal na mente, né, na cabeça, né, do ser humano, das pessoas. Porque o mesmo mal que a gente tem no contexto para a nossa vida é o mesmo mal que está na cabeça de Deus, né? É o mesmo mal do contexto de Deus, né? Ou seja, tudo isso que acontece aí, Deus, né, em Isaías, acho que 55, que fala que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, né? São além, são maiores, né, do que os seus caminhos, né? Não tente se igualar aos meus pensamentos, não tente se igualar aos meus caminhos, é maior, né? Então, você só vai entender, né, na questão do mal quando você entendendo o que é mal para você e o que é mal para Deus. Será que o mesmo mal que a humanidade, o ser humano, entende, isso é uma coisa mal, é o mal para Deus, né? Como aqui, está falando aqui, de início você vai entender Deus como super mal. Mas você vai ver que o resultado, a conclusão desse aí, não é um mal, né? Da mesma forma que quando sempre fala, né? Qual de nós nunca educou nossos filhos dando umas palmadas, repreensão, castigo? Na mente das crianças, na mente deles, é o mal. Mas nós sabe que está livrando eles do mal, né? E preparando uma coisa boa, que é a educação, e para livrar de coisas mal futura. Mesmo nós, né, nessa compreensão e mente tão, né, não se compara de Deus, tem esses contextos no nosso dia como pais, né, como ser humano. Imagine Deus enxerga muito maior, né, do que isso.
Pegando a porta que você falou que está deixando aberta aí, eu quero fazer uma Aberto. pergunta para vocês. Mas eu vou olhar com vocês de novo o texto que a gente está lendo aqui. Ó. Vocês estão vendo o texto aí na tela? Aí? Não sei se está aparecendo na tela de vocês. Apareceu, Tá né? assim. Olha lá. Então, está aqui desde o versículo 11, aqui, aquilo que você falou, né, da construção, é o relato final. Salomão acabou a casa do Senhor e a casa dele também. Tudo que ele quis fazer, tanto na casa dele quanto na casa do Senhor, ele fez bem feito, versículo 11. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração, escolhi para mim o lugar de sacrifício. Fechou. Tá tudo, tipo assim, deu certo. Aí Deus começa a dizer o texto que o Lucas leu. Se eu cerrar os céus, se eu ordenar os gafanhotos, se eu enviar peste, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e olhar e me buscar e converter, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Aqui nós vimos que são palavras que foram citadas por Salomão na oração de petição, no capítulo anterior. De novo, palavras citadas por Salomão aqui no versículo 15, estão abertos meus olhos, atentos o ouvido, porque eu escolhi essa casa e os meus olhos estão fixos nessa casa. Joia. A pergunta é, por que, versículo 13, por que motivo Deus cerraria os céus? Por que motivo Deus pararia a chuva? Por que motivo Deus mandaria gafanhotos? E por que motivo Deus enviaria peste entre o seu povo, que são os itens do versículo 13? Me ajude aí, gente. Por quê? Acho que a resposta ela é muito simples. Desde que a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus e deixa de seguir os seus mandamentos, os seus estatutos, ela está fugindo da vontade de Deus, da vontade soberana de Deus. E assim, lógico que vem para nós uma ideia do que nós estamos acontecendo, do que nós estamos vivendo hoje. Será que peraí, Lucas, antes de você atualizar o negócio aqui, eu quero ainda me prender no texto aqui, antes de pensar o que estamos vivendo hoje. Isso você disse que as pessoas, Deus mandaria essas punições porque as pessoas deixaram de seguir a vontade dele, certo? Não, seguir os estatutos dele. Os estatutos dele, fechou. Beto, dele. De acordo? É isso aí, Beto? Eu entendo mais uma pessoa, o povo em geral, né? O povo em geral se desviando, né, do caminho, certo, indo para a idolatria, o povo, a nação dele, né? Acho que se voltando, né, aos maus caminhos, no caso, né? Beleza. Só que, de repente, quem ouve vocês agora fala, mas isso aí é a ideia do Lucas, é a ideia do Beto. Será que é a ideia de vocês ou isso está no texto? Bom, isso está no texto. Vamos voltar para o texto de novo. Olha na tela, eu vou colocar de novo o texto lá. Depois que Deus fala, então eu ouvirei dos céus, eu vou fazer, se vocês se arrependerem, né? Olha lá o 17. Quanto a ti, ele manda Salomão andar diante dele, fazer o que ordenou, guardar os estatutos e os juízos. E se você fizer isso, eu vou confirmar, então, o trono do teu reino, segundo a aliança que eu fiz com os seus pais. E aqui, daqui para frente, ele vai contar qual é o pecado que faria com que ele mandasse as pragas que tanto Salomão falou na oração, quanto que ele fala. Se vocês desviarem, deixar os meus estatutos, deixar os meus mandamentos que prescrevi, se vocês saírem, se vocês forem servir a outros deuses, se vocês adorarem a outros deuses, então eu vos arrancarei da terra e dessa casa, eu lançarei vocês longe da minha presença e tornarei essa casa um provérbio e motejo dentre todos os povos. Essa casa agora tão exaltada, todo aquele que passar por ela vai ficar pasmo e vai dizer, por que o Senhor fez isso? E as pessoas responderão, o Senhor fez isso porque o seu povo deixou ele, porque deixaram o Senhor, 22, o Deus dos seus pais, o Deus que o tirou da terra do Egito, e esse povo se apegou a outros deuses, esse povo adorou a outros deuses, esse povo serviu a outros deuses, e por isso Deus trouxe sobre eles todo esse mal. Então, não é apenas o que vocês estão dizendo aí, só para deixarmos aqui exposto, Sim. que não é a ideia de um ou a ideia de outro. Deus está dizendo isso nesse texto, que o que fará ele mandar essas maldições
é quando o povo se afasta de Deus e quando o povo se prostitui. Essa é a linguagem bíblica, né, no Antigo Testamento usado muito, se prostrando diante de outros deuses. Se prostitui porque Deus tem uma aliança com o seu povo. Ele é o Deus do povo e o povo é dele. Então, é um matrimônio aí entre Deus e seu povo. E quando o povo quebra isso, Deus considera uma blasfêmia, uma prostituição. E segundo nós estamos vendo o texto aqui, o que vai puxar a orelha do povo são essas pragas e maldições que vêm sobre o povo. A bênção de Deus, a proteção de Deus sempre vai estar debaixo da nossa obediência a Ele, né? Desde o Gênesis, quando o homem é colocado no Jardim do Éden, existe uma ideia de obediência. Você vai ser abençoado desde que você obedeça, né? Eu acho que, indo aí, talvez, Lucas, o que eu vou falar agora pode ser um pouco de bastidor do céu, sabe? A gente dar um passo mais para trás e pensar um pouco de como Deus faz as coisas. Mas a obediência já é bênção de Deus. Isso. Não há quem obedeça sem uma ação divina de abençoar, de iluminar, de guardar, de proteger, de fortalecer. Sem essa ação divina, quem é que obedece? Na oração de Salomão, Salomão já reconhece, olha, todos pecam, então Deus, ou o Senhor vai abençoar o seu povo aí, ou sem chance, né? O Beto estava lembrando de um profeta do Antigo Testamento, né, de Isaías, lembrar outro, um texto que nós vimos na igreja várias vezes, o Ezequiel, quando ele fala de que Deus vai restituir, né, que Deus vai tirar o povo do cativeiro e vai restaurar o povo, Deus fala assim, vocês não conseguem me obedecer, então eu vou tirar esse coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne. Vocês não seguem a minha vontade, então eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês. Agora vai ser o meu espírito agindo em vocês, e aí vocês vão me obedecer. Então, obedecer a Deus já é uma bênção dele sobre as nossas vidas. Sem a bênção que grandeza dele, do nosso Deus, hein, pastor Beto? Que grandeza do nosso Deus, amigos. Dentro desse amor tão grande, tão imensurável, ele já nos dá o privilégio de obedecermos e seguirmos a sua voz. Se Deus é tremendo. Maravilhoso. Sem essa ação dele, nós não conseguiríamos obedecer. Mostra a fragilidade do homem e a grandeza desse Deus. Sim. E aí, Betão, manda alguma coisa para nós aí. Só de falar, né? Tanto como diz na igreja, peraí, Betão. Como diz na igreja, você está com a oportunidade agora, Beto. Amém. A grandeza desse Deus, a soberania dele, né? Que constrói tudo, né? Ainda mais de momentos, né, difíceis que a gente passa, né? Que para nós muitas vezes chega até no limite, aparentemente, né? Mas tudo tá na mão poderosa dele, não escapa nada, né? Quem tirar da minha mão, né? Nenhum vai ser arrebatado da minha mão. Não, tá seguro, né? Você vê essa grandeza dele e a misericórdia e graça dele, né? Apesar de nós não merecemos, ainda ele tá sustentando, né? Ainda fala que o sol é para todos, né? O sol, a chuva é para todos, né? Mas a sombra é só para os escolhidos, né? O sol e a chuva vai vir para todos, para o ímpio, para o justo, e a sombra não descansa, né, nos braços dele, né? Então nós já vimos o que é que faria Deus mandar essa punição, que é esse afastamento, esse desvio do povo dele. A pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: por que Deus escolhe como punição essas pragas, esse sofrimento, essa falta de chuva que pune a terra, os gafanhotos que acabam com o alimento, os inimigos, seja qual for a punição? Por que Deus pune tão agressivamente as pessoas que se afastam dele? O que você tem para nos dizer sobre isso aí? Primeira coisa que me vem à cabeça, pastor, é de entender esses elementos. Esses elementos, eles quase que compõem a integralidade da vida humana. Água, alimento e o ser como um todo, o ser somático, né? Então nós vemos Deus tirando a mão, ou melhor,
cerrando os céus para que não haja chuva e estendendo para que não tenha o pão sobre a mesa e, consequentemente, o ser com uma peste, enfrentando uma enfermidade, enfrentando uma gravidade no seu corpo físico. Né? Entendi. Da forma somática, o mais possível. Cortar um pouco só para deixar bem clara a minha pergunta. O que eu quero pensar é o seguinte. O povo se desviou de Deus. Por que Deus não dá um toque? Por que Deus não manda um passarinho falar com eles? Por que uma punição tão severa? Eu acho que é nisso que eu gostaria de pensar, porque eu penso que é nisso que a gente tem medo de pensar. É uma pergunta que a gente não faz quando lê, né? Ok, entendi, Deus não mandou chuva porque o povo se desviou dele. Mas é uma punição dura para a minha visão, para a sua visão. Por que se você acha que Deus faz isso? E ele está dizendo, se vocês não me obedecerem, se vocês desviarem, é isso que eu farei. Eu vou cortar a água, eu vou trazer inimigos, eu vou trazer peste. Pessoas morrerão, gente. Pessoas morrerão. É pesado, é sério. E aí eu queria pensar um pouco na cabeça de vocês, por que Deus escolhe essa estratégia, esse caminho. Me permitindo aqui falar antes do Beto novamente, aí eu me recorro às palavras do próprio nosso amigo Beto aí. Talvez que com a correção punitiva, tal qual seria um Deus mau, né? O Beto citou ali atrás, talvez nós, seres humanos, aprendamos melhor. Talvez que se viesse só a benevolência, nós aceitaríamos ela como uma correção. O Beto cita o exemplo do pai que corrige o filho. O filho acaba sendo advertido pelo pai para que ele entenda e ele se corrija. Então, talvez o negativo talvez seria uma maneira de edificação. Aí a gente poderia pegar um link lá com Paulo dizendo que toda palavra ela é divinamente inspirada, boa para erguer, e ensinar, exortar e edificar. Então tem um processo de exortação, um processo de aprendizagem da vontade de Deus. Nós somos exortados, nós somos corrigidos, né? Certo. Mas olha só, justamente reforçando a minha pergunta. Quando nós olhamos o que Paulo fala para Timóteo, né, segunda carta, 3:16, se não me engano, né? Esse texto que você está falando aí. Isso. Paulo, você leu, falando pela Escritura divinamente inspirada por Deus, e boa, né, apta para educar, para corrigir, para repreender, né? Repreender, educar, ensinar, repreender, educar e educar. Bem, beleza. Quando você pensa nesse texto, você imagina que você vai errar, você vai ler a Bíblia, e ao ler a Bíblia, você será então ensinado, depois você será repreendido, porque a Bíblia vai te dizer, não faça isso. Você vai ser corrigido, porque a Bíblia vai te dizer, é assim que faz, e você vai caminhar nisso até ser educado na justiça. Essa é a sequência que eu me lembrei agora lá de Timóteo. Mas você está falando em aprender lendo a Bíblia. Agora nós estamos lendo um texto que é aprender morrendo um monte de gente. Então é uma intensidade muito maior. E essa é a minha pergunta. Por que Deus escolhe corrigir, ensinar, trazendo pestes, trazendo maldição? Fala aí, Betão. Não foge muito do que Lucas, né, já trouxe aí. Com certeza o pastor já tem resposta mais clara e vai estar esclarecendo para nós depois. Mas esse diálogo, né? Podia falar alguém para vir para falar, não faça isso, né? Uma exortação ali, né? Só um alerta, né? Mas esse alerta já aconteceu lá no deserto, né? Indo com o povo de Moisés, depois veio as leis, já tinha os mandamentos, e no passar do tempo, visto que não funcionou, né?
as leis, eles se voltaram a seus deuses, né, aos ídolos. E aqui, como o Lucas esclareceu bem também, pega no ponto fraco da pessoa, né, que aqui está envolvendo, né, saúde, né, como o pastor Lucas falou, e tal, o que está mesmo acontecendo no tempo de hoje, né, que é a questão financeira, né, que pegou aqui, que eles estão falando que vai vir afetar a terra, né, vai parar de mandar chuva, os gafanhotos. Então tá pegando no ponto fraco, né, do povo, né, onde que Deus chegar com isso diante do povo, não tem, vai correr não, de qual a saída que eles têm, né? Sendo que esse diálogo, essas coisas na forma pacífica, desde lá do tempo do Egito, da saída do Egito, né, no deserto, eles não fizeram a vontade de Deus, que foi dando os mandamentos, Deus continuando usando de misericórdia, é onde que viveram muitos dos milagres, né, a forma do diálogo, a forma pacífica, o que maior passaram foram ali no deserto, onde que viram os maiores milagres e as misericórdias e a glória de Deus, né, os milagres de Deus. E aqui, pelo que dá me ver também, é como se fosse esse castigo, porque vai pegar no ponto fraco, né, onde que, quando eu trabalhava também, né, e falava com funcionários, né, e né, só não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E virava a costa, eles concordavam, né? Normalmente é assim também, né? Que acontece, a gente, não, tá certo, não é para fazer, né? Ó, cara, nossa, tá certinho. A lei de Deus, nossa, linda, é maravilhosa, né? Mas só que na prática não é assim que funciona. Até quando vinha as punições, né? Quando fala assim, ó, quer ver a pessoa obedecer, toque no bolso dela, né? Que no caso lá envolvia, né? De salário, faltou, era desconto, perdia, não abonava o dia, e assim vai, sucessivamente, né? Então, quando se não funciona na forma do diálogo, na forma pacífica, como Deus vinha fazendo há muito tempo atrás, né? Mandando a sua lei, Moisés ensinando, instruindo os profetas, e assim por diante, aí vem a orientação do que pode ocasionar, né, de uma rebeldia, né, de um povo rebelde voltado aos seus deuses e aos seus ídolos. Certo. Eu acho que nessa história é uma resposta certa. Talvez tenha algumas respostas erradas, mas não uma resposta que fala, é isso, definitivamente é isso, porque quando nós respondemos a pergunta que eu fiz anteriormente, se abre o texto e fala é por isso, ok. Esse tipo de resposta não tem nesse texto especificamente. Então fica um pouco mais difícil a gente dar um fechamento assim, né? E falar, fechou o assunto e é definitivamente isso. Mas assim, como vocês estão também compartilhando a impressão, eu compartilho a minha impressão. Quando eu vejo Deus punindo de forma tão pesada, tão dura, e sendo assim tão enfático, olha, vocês vão aprender na carne e vocês vão aprender uma lição porque se afastaram de mim. Parece que essa lição é pesada porque Deus aplica apenas a consequência do afastamento dele. Uma coisa é imaginar Deus falando o seguinte, eu vou ser cruel, vou desenvolver essa seca. Eu vou desenvolver essa seca, essa nuvem de gafanhoto para punir o povo. Isso é uma visão assim, bastante negativa do ser de Deus, vamos dizer assim. O que eu vejo acontecendo é mais simples do que isso. Não é Deus desenvolvendo essas maldades. É um povo pecador vivendo num mundo contaminado pelo pecado, onde coisas ruins simplesmente acontecem. Pragas de gafanhoto acontecem, secas acontecem, enchentes acontecem, furacões acontecem, doenças acontecem, as coisas simplesmente acontecem. E o que Deus está mostrando já que vocês se afastaram de mim e estão tentando buscar recurso em outros deuses, enfrentem essas catástrofes sendo protegidos pelos outros deuses. Eles existem? Não, eles não existem. Eles podem proteger? Não,
eles não podem proteger. Então, quando eu vejo uma peste vindo, peste acontece. Se o povo estivesse adorando a Deus, estivesse se relacionando com Deus, seguindo os estatutos de Deus, eles poderiam ser preservados da peste. Mas a peste aconteceria, atingiria outros povos. As tormentas aconteceriam. Deus daria a eles saída, solução. Mas coisas ruins acontecem. Nós vivemos num mundo onde o pecado gera coisas ruins. Os seres humanos, sejam maldosos, ou corruptos, ou gananciosos, geram catástrofes. O sistema da natureza gera catástrofe. O que Deus está dizendo para esse povo é: eu protejo vocês, eu sou a segurança de vocês, eu sou o refúgio de vocês, em toda a história. E quando vocês se afastarem de mim, eu vou deixar vocês andarem segundo a própria vontade. E eu falo isso porque isso tem muito a ver com o que nós vemos no restante da Bíblia sobre maldição de Deus. E talvez o texto mais claro sobre isso seja o de Romanos 1, quando nós vemos que o Deus resolve amaldiçoar as pessoas que o rejeitam, que não adoram, mas adoram coisas. E aí, muito parecido com o que ele está falando aqui, adoram outros deuses, confiam em outras coisas. E qual é a punição que Deus declara em Romanos 1? Não é mais mandar praga, não é mais mandar peste. É deixar você fazer o que você quer. É te entregar as suas próprias vontades. Deixar você ser dono do seu nariz. Mas o que eu vejo no Antigo Testamento é Deus fazendo exatamente isso. Deixando fora. Vocês vão andar sozinhos. E quando eu vejo assim, eu não vejo Deus culpado pela punição ou pelas coisas ruins que acontecem. Um Deus maquinando a maldade. Eu vejo Deus deixando o povo que se afastou dele andar um pouco sozinho para ver como é ruim. O povo que o rejeitou andar pelas suas próprias escolhas e experimentar como é ruim andar sem Deus. Nós vemos uma punição muito pesada. Pessoas vão morrer. Mas existe vida sem Deus? O caminho longe de Deus não é, por natureza, o caminho da morte? Essas coisas que me fazem olhar para esse texto de punição e responder essa pergunta. Por que são punições tão severas? Porque o povo escolheu o caminho severo. O povo escolheu o caminho sem Deus, e a consequência de andar sem Deus é enfrentar essas desgraças sem a proteção de Deus. O que vocês me dizem? A ausência de Deus, né? Ela é observada aí, né? A ausência de Deus, ela leva o homem a não viver das benesses que ele pode oferecer. E obedecer os mandamentos, eu estarei recebendo a provisão das promessas que ele tem, ou não obedecer os mandamentos, eu estou me afastando dele, eu estou me ausentando dele. Acho que é uma boa linha de raciocínio. Explicitamente não temos a resposta no texto, como o senhor colocou, mas nos faz entender, né? Nos faz entender que o melhor caminho, o melhor lugar para se estar é perto de Deus. E para estar perto de Deus é obedecendo os seus estatutos, obedecendo os seus mandamentos, respeitando, aceitando e obedecendo a sua vontade, para que nós possamos usufruir desse amor tão imensurável que é evidenciado através de Jesus Cristo, nos alcançando, nos dando acesso a esse Deus novamente. Beleza? Betão, algum comentário? Resumindo aquilo que eu falei, né? O sol e a chuva vêm para todos, mas a sombra não vem para todos. Legal, cara. Legal. Para a gente fechar aqui, como é que a gente traz essas informações, essa visão por o que estamos vivendo hoje? Para o coronavírus, em 25 de março de 2020, às 21 horas da noite. Como trazemos? Acho que a ideia, a proposta desde o início era essa mesmo, né? De trazer um texto em que poderia mostrar a
as mazelas que o homem pode enfrentar estando ele distante de Deus. E, como o senhor bem disse, nós vamos ter enfrentamentos, vamos ter pestes, vamos ter falta de chuva, vamos ter Mora chove muito, mora chove pouco. Né? Isso. Eu posso enfrentar isso sozinho, com as minhas frágeis forças, ou eu posso escolher estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, estar debaixo das mãos de Deus, da vontade soberana que Ele tem para nós. Né? Então eu posso justamente obedecer nos seus estatutos, obedecer nos seus juízos, enfrentar essa pandemia, enfrentar essa situação. Uma questão muito clara que, de repente, vale... Bonito, Beto. Tá bonito. Vale a pena a gente colocar aqui, né? Uma coisa que vale nós colocarmos aqui é a questão do porquê não termos um culto num momento como esse. Eu acho que é saudável, é uma decisão acertada, porque nós somos seres humanos e nos relacionamos como seres humanos, e a partir desse relacionamento nós estamos pautados num convívio comum, né? Nós temos ética, leis, regras, normas que norteiam a sociedade para o convívio. E nesse momento nós somos regrados por uma política de saúde que orienta, fala, opa, peraí, a prevenção, ou melhor, o isolamento, o contingenciamento é a melhor prevenção nesse momento. Então, nós nos adequamos a essa realidade, não porque nós tenhamos falta de fé, muito pelo contrário. Aqui em casa, nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui, nós estamos ainda debaixo das mãos de Deus, estamos debaixo da guarida dele, e enfrentando essa situação, esse caos que está aí fora. Então, acho que é válido nós pontuarmos isso. Estamos passando, sim, por essa epidemia, mas nós escolhemos estar debaixo das mãos de Deus para enfrentar essa pandemia, né? Essa mazela aí. Isso aí. Betão? Esse momento é super propício para mostrar em quem nós temos crido, né? Mostrar em quem nós temos crido. E é nesses momentos também que estamos sozinhos, muitas vezes isolados, e você vê nos relatos bíblicos, Jesus, né? E várias outras histórias que a maior batalha que teve foi quando eles estavam sozinhos, né? Sozinhos, Satanás tentando Jesus ali no deserto. Quando você olha para um lado, não vê nada, olha para o outro, também não vê nada. Quando está você e Deus, né? E é a hora que você tem que mostrar a confiança nele e não se apostatar, né? Não perder a sua fé. E para esses momentos aí, mostra também do que nós temos, estavam alimentando no passado, né? Aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós aprendemos, né? Na escola bíblica, nos cultos de quinta, tudo aquilo ali mostrando que tudo que recebemos é graça de Deus, tudo que conquistamos de Deus foi somente graça dele, misericórdia dele, mostrando a soberania dele. Esse é o momento de mostrar nossa fé, não mostrar a fé como muitos, né? Mostrar no sentido de tentar essas coisas, né? Mas sim de continuar confiando nele, porque seja confiando ou não confiando, ele vai continuar sendo Deus, seja dando certo ou não dando certo, como mostra aí, ele continua sendo Deus, independente do que nós fizer, seja bom ou seja mal, ele é Deus, Jesus é o Salvador, e se cremos ou não cremos, ele continua sendo Deus e Jesus continua salvando. Amém. Então, esse período aqui mostra de tudo aquilo que nós já aprendemos no passado e temos que dar o fruto hoje, seja ele numa forma pacífica, né? Não sendo ativa, que parece que é até mais difícil, né? Mas nessas horas de silêncio, de aperto, de olhando para outros lugares, parece que tá dando tudo errado, mas descansa na sombra do Altíssimo. E ele, independente de que as atitudes nossas, seja nós no individual, no coletivo, na nação, no mundo inteiro,
o que fazer, ele vai continuar sendo Deus e Jesus Cristo vai continuar salvando. Amém. Ó, Eu acho que o nosso vídeo já está bastante longo. Eu tinha uma pergunta mais, mas eu não vou fazer. Mas Não precisa falar da Estuda, né? Eu vou falar sobre ela aqui no fechamento, assim, né? Bom, olhando para tudo isso, olhando para a certeza de que coisas ruins acontecem, mas Deus é nossa proteção, a pergunta era: e se eu guardar os mandamentos de Deus e a praga me atingir e eu morrer? Deus falhou? Deus não falhou? Né? Bom, para a gente não abrir mais essa janela aí, pegar muito aí. A pergunta desperta o calor na alma de responder, hein, pastor? Mas eu acho que o nosso vídeo já deu mais de uma hora. Para me despedir de vocês, esse texto, essa conversa, traz para mim a certeza de que andar longe de Deus é enfrentar as calamidades sozinho, sem a presença dele. E isso eu não quero para mim nem para ninguém. Então, que Deus me mantenha próximo a Ele, grudado nele, para que eu possa andar no meio do vale da sombra da morte com Ele. Porque andar no vale da morte sem a presença do pastor é inconcebível, né? A ovelha fala: não tenho medo, porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, essa é a lógica aí. Porém, se eu andar no meio das crises aqui, e for atingido pela seca, pela fome, pelo vírus, pelo que for, se amanhã eu não estiver mais aqui com vocês porque eu morri, porque Deus me levou, está tudo certo. Porque eu não meço a minha proteção em Deus pelos dias vividos aqui nessa terra. Eu meço a minha proteção, o meu esconderijo, o meu refúgio em Deus, pela certeza de que eu sou dele. Não é que eu serei abençoado com muitos dias de vida, ou que nunca ficarei doente, ou que viverei eternamente aqui nessa existência agora, não. Eu sou de Deus, eu tenho a proteção de Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu abrigo. Se tudo der certo, se tudo der errado, eu continuo satisfeito, porque o Senhor é meu pastor, e usando a nossa ovelha, nada me faz falta. Nada. Por mais que eu perca tudo, não tem nada que me falta, porque eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o Senhor como pastor. Fechou, minha gente? Muito bom. Então tá bom. Beto, despedidas? Quero despedir aqui em Filipenses 4:6 até o 8. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto aos demais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Beleza. E vai ter bastante tempo para pensar nisso. Vai ter. Até que vídeo longo não é problema. Mas como está em casa, dá para ouvir, né? Não tem problema. Lucas, despedidas aí. Nosso agradecimento a Deus aí, nosso louvor, nosso tributo a Ele, porque Ele tem guardado, tem abençoado, e mesmo nesse momento de crise nós podemos usufruir, sim, dessa bondade soberana que Ele tem para nós, e nesse momento aqui nós vivemos isso, esse bate-papo aqui entre nós três, e vamos compartilhar com os nossos irmãos agora. Certamente nós estamos saindo daqui enriquecidos por essa palavra, recapitulamos alguma coisa, despertamos em outra, e que possa servir de bênção e de acréscimo à fé dos nossos irmãos que estarão ouvindo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Primeiro eu quero agradecer a vocês dois por esse papo aqui, muito bom, muito obrigado pela conversa aí.
Obrigado, Lucas, por provocar o assunto aí conosco hoje, escolhendo o texto. E espero que a gente possa repetir isso outras vezes. A despedida é dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de vocês, sobre a vida de todos aqueles que nos ouvem aqui hoje e sempre. Deus abençoe vocês. Tchau. Amém.